Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa. Estamos aqui, terça-feira, para dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Estamos estudando essa semana sobre o tema O Herdeiro do Trono, né? Quando Jesus foi colocado diante de Pilatos e foi questionado se ele era rei, né? Em outras palavras, se ele tinha um trono, se ele tinha um reino, né? E aí Cristo está sendo interrogado depois de se passar a noite inteira acordada, sendo maltratado ali humilhado pelos líderes religiosos dos judeus, lá em Jerusalém. Pela manhã cedo foi levado a Pilatos, no pretório, e agora estamos estudando toda essa interlocução entre Jesus Cristo, entre Pilatos e os líderes judeus, né, os sacerdotes que ali estavam. E então, ontem, só recapitulando aqui, depois de uma conversa com Pilatos, e Pilatos insistindo que Jesus Cristo era inocente, não havia encontrado nada nele que ele pudesse dar qualquer tipo de condenação, e aí eles perderam ali a paciência, né? E os líderes disseram: ele deve morrer porque ele se fez filho de Deus. Não foi isso que a gente leu? E então o texto diz que Pilatos ficou ainda mais atemorizado diante da barbaridade que acabara de ouvir da boca dos homens que deveriam ser sábios, que deveriam, né, viver o que a palavra de Deus pela boca deles tinha chegado aos ouvidos de Roma, né, que Deus era um Deus misericordioso, e agora eles estavam ouvindo da boca dos líderes que a pessoa deveria morrer apenas porque disse que era filho de Deus. E aí, né, quem neste mundo não nasceu de Deus? Qual é a criatura que não existiu de Deus? Em que sentido, né, eles estavam querendo dizer aquilo? Pilatos ficou aterrorizado, muito surpreso com aquela irracionalidade dos judeus, né, dos líderes religiosos dos judeus. Portanto, hoje, na terça-feira, a nossa primeira pergunta de hoje, a pergunta quinta, diz assim, nos traz aqui o seguinte questionamento: ao entrar novamente no pretório, onde Jesus estava detido, o que aconteceu entre Pilatos e Jesus? Que conversa tiveram novamente ali, né? De tanto entra e sai entre Pilatos e Jesus, né? O que aconteceu agora? O versículo 9 do capítulo 19 de João diz assim: e tornando a entrar no pretório, perguntou Pilatos a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus nada respondeu. Ora, a conversa com Pilatos já tinha se estendido bastante. Jesus não responde a Pilatos porque Pilatos não queria ouvir a verdade. A última resposta que Cristo deu para Pilatos foi: quem é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos fez uma pergunta: e o que é a verdade? Pilatos saiu sem esperar a resposta. Foi embora lá para fora. Deixou Cristo sozinho dentro do pretório e foi lá para fora. Não escutou a resposta, não queria saber a verdade. Portanto, agora Jesus não tem nenhuma obrigação de responder uma pergunta de alguém que não tem interesse em conhecer a verdade. Cristo está sendo, como sempre, justo. Cristo, como qualquer um de nós, poderia ler ali, com discernimento espiritual que vem de Deus, poderia ler, perceber, entender as verdadeiras intenções de Pilatos. Pilatos não queria nada com a verdade. Pilatos estava preocupado com o seu próprio bolso, com o seu próprio estômago, com o seu próprio bem-estar. Estava preocupado em se sair bem diante de Roma. Estava preocupado em que a sua imagem
cada dia mais crescesse diante do grande imperador César, né, o grande imperador romano, o César. O Pilatos não queria nada com a verdade, não queria nada com Jesus Cristo, e pouco se interessava também pela causa dos judeus. O que ele queria mesmo era se livrar daquela cobrança dos líderes judeus e também não se envolver nos problemas, entre aspas, pessoais de Jesus Cristo. Parece que era assim que ele lia as coisas, né? O espírito dele era esse. Era uma autoridade social, uma autoridade romana, uma autoridade ali na região, uma autoridade superior, inclusive ao rei de Jerusalém, né? Diante de Roma ali, diante do César, Pilatos era uma autoridade maior do que o rei Herodes, porque se Herodes se rebelasse contra o Império Romano, Pilatos tinha a obrigação de detê-lo e até matá-lo, se fosse o caso, né? Uma rebelião clara, uma traição clara aos interesses do César. É assim que funcionava a dominação de um império superior sobre um reino inferior. Um reino que era submisso e que pagava impostos para o grande César, para o grande imperador. Então, quando a gente olha para todo esse cenário e a gente analisa a conversa entre Jesus e Pilatos, muitas vezes até Pilatos falando coisas insensatas, baseado numa justiça básica dos seres humanos que não são justos, tudo isso é para que nós entendamos a que profundidade do engano, da cegueira e do mal chegaram os líderes religiosos lá de Jerusalém. Porque eles não conseguiam enxergar nem o básico dos princípios da justiça, a lógica humana, o básico do básico, que não precisa ser doutor da lei. Até os índios os índios mais escondidos na selva amazônica, que nunca foram numa escola, que nunca tiveram a oportunidade, entre aspas, de serem civilizados, porque muitas vezes são mais civilizados do que os homens, né? Do que os doutores que vivem nas universidades, né? A forma como tratam as pessoas, a forma como tratam a natureza, né? Às vezes são mais civilizados. Pois bem, até mesmo essas pessoas, né, que os homens julgam como incivilizados, os índios, né, da mata, né, que andam nus e tal, né, que não sabem falar, se comunicar direito, que muitas vezes parece ser violento. Pois bem, até essas pessoas têm senso de justiça, o básico. Todo índio vai dizer assim: olha, eu não faço mal ao outro porque eu não quero que o outro me faça mal. Lei básica, né? Eu não vou destruir aquilo que está me fazendo bem. Não vou fazer isso. Mas ali, os líderes judeus, homens cultos, conhecedores da lei e da palavra, que trazia todos esses princípios de justiça, né? O judeu sabia muito bem a Torá lá. Eles já tinham lido Êxodo, capítulo 21 e 22, já sabia os princípios da justiça, ó. Dente por dente, olho por olho, né? Ou seja, o princípio é: não faça o mal a quem te faça bem. Você só pode fazer o mal a quem te faz mal. Qual foi o mal que Cristo havia feito a eles? Como é que eles poderiam pagar a maldade, tirar a vida de Cristo, se Cristo não tirou a vida de nenhum deles? Então, eles eram homens cegos, a religião os havia cegado, assim como em todas as eras, de lá até aqui, nós temos percebido muitos líderes religiosos, muitos sistemas conduzidos por homens completamente malignos, né? Que não seguem esses princípios de justiça de Deus. Não entendem a justiça de Cristo. Recebem o nome de cristão, mas não são de fato, né? Só professam, mas não vivem aquilo que é para viver. Aqui está acontecendo exatamente isso. Pilatos faz uma pergunta de onde Cristo é e Cristo não vai responder, porque eles não têm interesse. O interesse de Pilatos era político. O interesse dos líderes religiosos era a dominação religiosa. Não tinham interesse nenhum na verdade, não tinham interesse nenhum nas coisas santas de Deus. Continuando, amados, vamos aqui para a sexta pergunta. Como o orgulho de Pilatos também o cegou, assim como eram cegos os líderes do Sinédrio, né? Como o seu orgulho
também o cegou para não entender, né? Com quem ele estava falando, com quem ele estava tratando naquele momento. O verso do capítulo 19, versículo 10 diz assim: então Pilatos o advertiu Jesus: não me respondes? Olha só, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Olha só. Pilatos tinha autoridade para soltar ou para prender? Pilatos tinha autoridade de dar a vida e de tirar a vida, como ele está dizendo aqui? Se ele tinha autoridade para soltar, se ele tinha autoridade para preservar a vida, então ele está assinando a sua confissão de culpa. Porque ele tem autoridade para soltar Jesus e não soltou. Pilatos aqui está assinando a sua confissão de culpa. Muitas autoridades, quando se colocam a capa do orgulho e tem esse espírito que Pilatos tem aqui, cometem sempre esse mesmo erro diante da igreja e diante de Deus. Porque na sua arrogância, eles usam do título de pastor, né? Usam do posto, do abuso de autoridade que ocupa, porque não dão exemplo. As suas obras não se sacrificam pelo povo e pela igreja, não dão exemplo. Então usa da autoridade do título. Qual a autoridade que Pilatos tinha em Jerusalém? Qual era o trabalho social que ele tinha feito ali, recuperando vidas, dando vida às pessoas, libertando as pessoas? Nenhuma. Que autoridade ele tinha? Uma autoridade civil? Uma autoridade da opressão, da força, da violência, que vem pela espada, pela lança? Né? Qual é a autoridade? Essa autoridade não tem nada a ver. Cristo vai desconsiderar completamente isso, porque isso para ele não é autoridade. O nome de autoridade não é pela força. Deus não atua pela força e pela violência, né? Não por força nem por violência, disse o Senhor na boca do seu profeta, mas pelo meu espírito. Pilatos não entendia isso, e é por isso que Cristo falou com ele até agora, estava respondendo até agora. Mas a partir do momento em que Pilatos não quer aceitar, não quer entender a verdade que Cristo tinha acabado de falar, quem me ouve é da verdade, os que são da verdade me ouvem. Então Pilatos não tem mais a ouvir. Olha, e ele diz: você não me responde? Por que você não me responde? Eu sou autoridade, estou falando com você, me responda. Era mais ou menos isso que Pilatos estava exigindo de Jesus, né? Eu tenho autoridade. Aí a pergunta que a gente faz para si mesmo, conhecendo um pouco do Santo Evangelho, a gente se questiona assim: quem é que realmente tinha autoridade ali para soltar e para prender? Quem é que tinha? Quem tinha não era Pilatos, era Jesus. Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, e o Senhor Deus me ungiu para que eu possa apregoar a liberdade, o soltar. Apregoar a liberdade aos cativos e soltar os que estão presos, dar liberdade aos que estão presos. Olha só que coisa linda. Se tem alguém na terra, o único que recebeu o poder de Deus para trazer liberdade, é Jesus Cristo. Pilatos era um dos homens mais presos na face da terra. Ele não libertava nem a si mesmo. Pena que ele não tinha essa visão espiritual. Porque preso é o homem que está preso ao seu cargo, a César, a Roma, a sua função, ao seu orgulho, a sua cegueira. Aí esse é preso.
Mas Jesus, sim, era o único liberto ali, dentro daquele pretório, e o único que tinha o poder de trazer liberdade às pessoas. Jesus libertou muita gente. Jesus libertou o leproso que o procurou, imundo, mas não libertou ele da lepra, não. Não foi somente da lepra, libertando ele da doença, não. Jesus libertou ele para o seu reino, trazendo uma visão espiritual que Deus é aquele que pode purificar muito mais do que uma pele danificada pela lepra. O Senhor pode purificar o espírito, fazendo com que o homem seja justo diante do próprio Deus. Alguém justo que está sendo preparado, foi justificado pelo poder de Deus, né, em Cristo Jesus, pelo sangue que o Senhor concedeu que Cristo derramasse, pelo sangue que Cristo deu voluntariamente para nos purificar, para nos salvar. Isso sim é uma verdadeira liberdade. E aí, infelizmente, tem muita gente presa a títulos, né? Presa a títulos. Eu vejo muito nos vídeos de YouTube, pessoas que se dizem pastores, né? Pessoas jovens, pessoas aí com um cara que tem assim, menos de 30 anos, né? Muito jovem, né? E aí fez um curso de teologia por correspondência, ou até um curso de teologia numa dessas grandes universidades que existem aí, ricas universidades, né? Com muito dinheiro, cobra-se muito caro pelos cursos. Até essas universidades muito chiques, muito ricas, a pessoa passa lá estudando, né? 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E aí, quando ele sai de lá, ele se julga pastor. Ele se julga pastor porque ele tem um título, porque tem um diploma de que concluiu um curso superior. Mas ele não tem o dom, nem tem o chamado. O chamado não é da igreja, o chamado não é da família, o chamado não é da esposa, o chamado não é da profissão. Olha, vem pra cá que tu vai ganhar mais dinheiro aqui. Aqui na igreja é tranquilo, a carreira profissional aqui. Ser pastor não é profissão. Ser pastor é chamado, né? Chamado para uma obra espiritual, para o sacrifício, não é para ganhar dinheiro. Ser pastor é chamado espiritual, chamado para o sacrifício, para viver no sacrifício. Mas eles não entendem isso. E eu vejo esses jovens, né? A primeira coisa que eles fazem antes de começar o vídeo é botar o título na frente. PR, pastor, pastor não sei quem. Eles fazem questão de dizer que é pastor. Eles têm vergonha de colocar só o nome deles. Porque para eles o mais importante para esse mundo alienado, preso a títulos e aparências, o que importa é o título. E as pessoas são tão fracas que não sabem discernir a verdade, assim como Pilatos, que não queria ouvir a verdade de Cristo, que as pessoas param para escutar quando tem um PR na frente. Ah, é pastor, então esse cara aqui sabe o que está dizendo. As pessoas tendem, com a mente muito fraca, a mente muito alienada, não sabe discernir o que é a verdade. Se tiver um mendigo falando, ou se tiver alguém engravatado falando, não importa, a verdade ela vai se apresentar. Quando alguém tem o Espírito de Deus e alguém que está falando também tem o Espírito de Deus, vai testificar, ele vai saber que é verdade. E aí, aqui é muito claro, quando Pilatos diz, tenho autoridade, Cristo podia perguntar, de quem? De quem? De César? Não vale nada para mim. Eu tenho autoridade. De quem? De Roma? Não vale nada para mim. Isso não é autoridade? Que autoridade é essa? Que tem prazo de validade? Que pode durar 70 anos? Que pode durar 500 anos? Que autoridade é essa? A autoridade tem Cristo, que disse claramente, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Toda. Isso quer dizer que a autoridade, a pretensa autoridade que Pilatos dizia ter, ou que César achava que tinha, vinha por permissão de Deus através de Cristo. Cristo tem a autoridade de depor Pilatos do seu cargo de pretório, de pretor. Tinha autoridade. Se Cristo orasse ao Pai ali e tal, ele seria tirado, morria, qualquer coisa. Da mesma forma o César. Isso é que é autoridade. Não é esses homens que acham que tem autoridade. Nós precisamos, como cristãos, principalmente aqueles que estão à frente de algum trabalho, algum ministério, tem que pensar nisso. Porque a autoridade não é sua.
A autoridade não é minha, a autoridade vem de Deus. É Deus quem estabelece, né? E no nosso caso aqui, através de Cristo. A verdadeira autoridade de Deus manifestada ali era Cristo e não Pilatos. Pilatos, diante da verdade, não tinha autoridade alguma espiritual. A autoridade que ele tinha era uma autoridade mínima, passageira, social, para controlar uma dominação humana, de um império, de um reino humano e passageiro.